Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso de Python para engenheiros da Wiki. Eu me chamo Natália Correia de Sá e vou ministrar esse módulo para vocês. O objetivo desse curso é não apenas apresentar para vocês o básico da linguagem Python, mas também apresentar algumas das aplicações do Python para a engenharia, não só no ambiente do mercado de trabalho comercial, como também no meio acadêmico, já que o Python é uma linguagem que possui diversos pacotes que são desenvolvidos de maneira colaborativa. Então, ao fim desse curso, a gente espera que vocês sejam capazes de compreender e escrever códigos em Python e também de utilizar esses pacotes que são bastante úteis para a engenharia, conhecendo as funções principais que existem nesses pacotes. Então, vamos iniciar definindo o conceito de linguagens de programação compiladas versus interpretadas. Geralmente, as linguagens de programação clássicas, elas são compiladas. O que isso quer dizer? O código-fonte delas, que contém as instruções, os comandos que precisam ser executados, ele precisa passar por um processo chamado compilação, que é a tradução desse código-fonte para a linguagem da máquina, que é o assembly. E isso, após um processo de linkage, gera um arquivo executável. E aí, após a geração desse arquivo executável, o sistema operacional pode executar diretamente esse arquivo, esse objeto executável. E uma vez que esse executável foi gerado, o sistema operacional pode sempre executar aquele objeto e, dessa forma, executar o código-fonte, gerando sempre os mesmos retornáveis. Esse processo de compilação ele não precisa ser feito de novo. Já as linguagens interpretadas, elas precisam de um programa chamado de interpretador, e é esse programa que vai ter o trabalho de meio que traduzir o que está no código-fonte e pedir para fazer a execução, pedir para o sistema operacional executar. E então não tem esse processo de gerar um executável na compilação, gerar um executável que não precisa ser gerado de novo. Sempre que um código-fonte de uma linguagem interpretada é, digamos, executado no interpretador, ele vai ser traduzido de novo para se gerar o executável. Então, naturalmente, são linguagens de programação um pouco mais custosas computacionalmente, em comparação com as linguagens compiladas. E um outro paradigma de programação importante para a gente entender para esse curso é o conceito de orientação a objetos. Por que existe esse paradigma de programação? Códigos que são muito complexos, como é muito comum na engenharia, lidam com, digamos, abstrações de coisas físicas que existem. E nisso surgem diversas estruturas, partes de código que se repetem diversas vezes. Por exemplo, você quer representar coisas palpáveis como um fluido, que tem suas propriedades, suas características e comportamentos que são descritos por funções, rotinas de código. Então, sempre que você precisa usar alguma parte do código que caracteriza um fluido, por exemplo, você precisa ficar repetindo essa parte do código extensivas vezes se você usar o paradigma clássico de programação estruturada. O que é a programação estruturada? Você tem execuções em sequência, linhas de código, executei essa linha de código, depois vai ser executada a linha de código seguinte, e assim sucessivamente. Você tem lá a sua estrutura clássica de criação, de declaração de variáveis, declaração de funções que vão gerar algum retorno. Então, sempre que você precisa repetir diversas vezes algumas partes desses códigos na programação estruturada, você tem que ficar copiando e colando ele sempre que ele precisar ser repetido. No paradigma de orientação a objetos, existe o conceito de objetos e classes, que são estruturas que vão sempre possuir as mesmas características, as mesmas propriedades, os mesmos comportamentos, e elas podem ser chamadas múltiplas vezes no código, sempre executando esse mesmo tipo de comportamento, sem você precisar ficar repetindo o código. O código só precisa ser definido uma vez para definir qual vai ser esse comportamento dessa estrutura. No caso, a gente pode voltar para o exemplo de fluido.
E sempre que você precisar usar um fluido no seu código, basta chamar um objeto daquela classe que ele sempre vai agir da mesma forma. Isso facilita muito a organização e a compreensão do código quando ele é muito complexo e está fazendo muitos cálculos em sequência, ou precisa sair de uma parte do código e ir para outra, chamar um objeto que está definido em outro arquivo. Facilita muito, então, quando você tem a orientação a objetos para separar tudo, né, em caixinhas que tanto o programador quanto o usuário possa compreender e saber o que cada parte do código está fazendo. Então, aqui uma ilustração, né, desse conceito com, por exemplo, um sistema, né, de um cubo de gelo derretendo. Então, aqui nesse sistema você tem dois materiais, um fluido e um sólido, e você tem um processo de fusão, né, um processo de mudança de fase. Então, se a gente for tentar descrever esse processo por programação estruturada, a gente tem que sair declarando e definindo variáveis para as propriedades dos fluidos, né? Propriedade 1 da fase 1, propriedade tal da fase 1, depois propriedade tal da fase 2, propriedade tal, lá, função que vai tratar propriedade 1 e propriedade 2 da fase tal para gerar um determinado retornável, né? Por exemplo, calcular uma viscosidade a partir de uma temperatura. E depois uma função para pegar dados que essas outras funções retornam para aí definir como é que vai ser a mudança de fase. Enquanto que se a gente usar a programação orientada a objetos, nós podemos criar uma classe para o material fluido, que ela vai ter essas variáveis, né, essas propriedades como membros dessa classe, e determinados comportamentos, né, que vão ser métodos da classe, e a classe para descrever o material sólido, né, que vai ser ali meio uma caixinha mesmo, né, com esses atributos que um objeto do tipo fluido e um objeto do tipo sólido precisam ter. E podemos ter também classes para descrever o comportamento da mudança de fase, que vão receber como alimentação os dados de objetos do tipo fluido sólido. E com isso eu posso criar, sempre sair criando no meu código diversos objetos do tipo fluido, diversos objetos do tipo sólido, sem ter que ficar declarando novas variáveis de novo, porque isso tudo já está definido no comportamento da classe. Então isso facilita muito e organiza muito o seu código quando ele é muito complexo. Bom, então agora nós vamos passar para o objeto de interesse desse curso, que é a linguagem Python. O Python é uma linguagem de programação interpretada e orientada a objetos. Ela começou a ser desenvolvida em 1991 e o objetivo dela, né, por ser uma linguagem interpretada, é ser mais legível quando comparada às linguagens clássicas. A gente vai ver ao longo desse curso que ela não tem tantos símbolos para marcar os comandos e as funções. Ela é muito mais direta na sintaxe dela e por isso mais fácil de ler. E com isso, né, por ser interpretada, ela perde um pouco em velocidade e em custo computacional em relação a linguagens compiladas clássicas, mas essa facilidade de leitura e de compreensão dela tornou ela extremamente difundida em diversas áreas de conhecimento, principalmente porque ela também possui esse foco no desenvolvimento comunitário, né? Os pacotes de Python, né? Os módulos, que são como bibliotecas das outras linguagens de programação, né? Blocos de código que vão sempre conter as mesmas funções, objetos, classes, e basta você incluir, né, no seu código que você vai poder ter acesso a todos aqueles métodos, aquelas funções, aquelas classes. E geralmente esses módulos são desenvolvidos por terceiros e disponíveis abertamente para qualquer programador de Python poder usar. Esses são os famosos pacotes de Python. Então, esses pacotes, ou módulos, ou frameworks, né, sempre essas palavras indicam a mesma coisa, existem diversos, centenas de milhares, literalmente, de pacotes de Python disponíveis que podem ser baixados e aplicados, usados diariamente em diversas áreas de conhecimento. E na tela, nesse slide, vocês estão vendo alguns exemplos, né? Por exemplo, para desenvolvimento web, tem muitos pacotes de Python, o Django é um exemplo.
Para geração de gráficos e histograma, temos o Matplotlib, que a gente vai ver com detalhes nesse curso. Para bancos de dados, diversos pacotes apenas para tratar bancos de dados, o ZOBD sendo um exemplo aí na tela. Existem pacotes apenas para desenvolvimento de jogos eletrônicos, Pygame, RenPy também é um exemplo. Alguns de vocês podem até já ter ouvido falar nesses pacotes. Para estatística e álgebra linear, agora puxando de novo a brasa para a nossa sardinha da engenharia, a parte científica, temos o pacote SciPy, que é um pacote enorme, que tem muitas funções, muita coisa para a gente poder usar, e a gente também vai ter um módulo especializado para o SciPy nesse curso. E Machine Learning, que é o novo assunto do momento, tem diversos já pacotes dedicados a Machine Learning em Python. Novamente, tudo colaborativo, disponível para ser baixado por qualquer usuário. E um exemplo aí é o Scikit-Learn, já bastante difundido também no mercado. Então, um pouco mais de detalhes sobre os pacotes que a gente vai aprender em detalhes nesse curso, são pacotes muito aplicados para a engenharia, tanto para no mercado, no meio comercial, como também no meio acadêmico. Então, principalmente aqui nós temos o NumPy, que é um pacote para manipulação de vetores e matrizes. Você pode criar vetores, criar distribuições desses vetores. O Pandas, que é um pacote, ele é similar ao NumPy, ele também trata vetores, matrizes, tabelas, mas ele é bem focado em você poder traduzir arquivos que têm tabelas de dados, blocos de dados em vetores e matrizes de Python. O Matplotlib, um pacote muito útil, ele serve para gerar gráficos e histogramas. Então você tem lá os seus dados, são gerados no seu código, ou você lê de algum arquivo, e você pode plotar esses dados, gerar histogramas, fazer análises. As análises que você faz em outros pacotes, você vai lá e pode gerar um gráfico lá bonito, colorido, por meio do Matplotlib. E por fim o SciPy, que é um pacote enorme, tem muitas funções, principalmente álgebra linear, estatística. Nós vamos ver um módulo em detalhe, mas tem regressão, muita coisa disponível no SciPy. Por fim, vamos ver aqui qual vai ser a ferramenta que a gente vai usar para esse curso, que é o Google Colab. Bom, mas, inicialmente, para usar o Python na sua máquina, você pode ser, independente do sistema operacional que você está usando, você pode também diretamente instalar o Python na sua máquina. Você vai lá no site oficial, que é o python.org, e você pode diretamente baixar a última versão do Python para sua máquina. Tanto pelo site, como também se você estiver no Linux, por exemplo, você pode baixar diretamente pelo terminal, com comando de terminal. Sudo apt-get, etc. Quem é usuário de Linux vai conhecer esse tipo de sintaxe. E depois dessa instalação, para você obter os pacotes, os módulos, você tem vários métodos, mas geralmente se usa um gerenciador de instalação. Um exemplo deles é o pip, o pip, que também pode ser instalado via terminal em qualquer sistema operacional. Então, dando aí um exemplo, por exemplo, se eu quiser baixar um pacote SciPy, por o Python 3, digamos que eu tenho o Python 3 instalado na minha máquina, eu posso chegar lá no meu terminal e só usar o comando pip 3, indicando porque eu tenho o Python 3, install e o nome do módulo. E ele vai instalar o módulo. E eu faço isso para cada módulo que eu quiser ter na minha máquina para usar em Python. Porém, nós temos uma alternativa. Além de poder executar os códigos diretamente na nossa máquina, a gente pode usar o Google Colab. O que é o Google Colab? Ou Google Colaboratory, o nome completo dele. Que ele é similar ao Google Docs, o Google Sheets, que é um serviço de nuvem gratuito hosteado pela Google, que no caso do Google Colaboratory, ele serve para escrita e execução de códigos em Python. E, assim como o Google Docs e o Google Sheets, é tudo feito de forma colaborativa. Você pode compartilhar aquele seu mesmo
projeto no seu Google Drive com outras pessoas a partir de links e todas essas pessoas vão poder editar e contribuir para aquele código que está sendo escrito. E aí a Google fez isso com o objetivo de incentivar desenvolvimentos, né, na pesquisa nas áreas de data science e inteligências artificiais. Mas ele é livre para todo mundo usar para qualquer propósito que seja. E assim como o Google Docs e o Google Sheets, para você usar o Google Colab, você precisa ter uma conta no Google e precisa usar o Google Drive, né, para armazenar os seus arquivos que vão ser gerados ou os arquivos que você queira alimentar para o seu código em Python ler. Né? Então você acessa aí o site, né, do Google Colabs e essa aí é um exemplo da tela inicial do Google Colabs. E vai sempre abrir com um exemplozinho, com algumas instruções de primeiros passos, algumas instruções. Para você iniciar, né, criar o seu próprio projeto, você vai lá em arquivo, cria um novo notebook. O notebook, eu chamo de um notebook, é basicamente o seu espaço, né, do seu projeto. É o seu workspace, né, do Google Colabs. É onde você vai poder salvar os seus arquivos de código, organizar todos os seus arquivos em pastinhas dentro desse próprio notebook, exportar, né, para o Google Drive os arquivos que você quer que o seu código lê. Então você pode deixar tudo organizadinho dentro desse workspace que é o que eles chamam de um notebook. E aí na tela, né, eu destaquei 4 pontos sobre o ambiente, né, do Google Colabs. Aí nesse destaque com o número 1, estou demonstrando, né, que eu dei o nome para o meu notebook de Aulas Academy, assim, no meio, né, o seu workspace. E aparece ali o símbolozinho do Google Drive para mostrar que tudo que eu vou gerar nesse workspace, nesse notebook, vai ser salvo no meu Google Drive, assim como eu posso pegar arquivos que estejam no meu Google Drive para poder serem lidos no código. E aí, destacado na setinha de número 2, você vê que tem opções código e texto. Nesse ambiente de trabalho do Google Colab, você pode tanto colocar blocos de código quanto blocos de texto nesse mesmo ambiente, nessa mesma tela. E esses blocos de texto vão funcionar mesmo como textos que vão ficar ali no meio de blocos de código. Pode haver uma alternância, né, entre textos e código, que só o código vai ser executado. No 3, tem o exemplo de uma célula de código, né, que esse ambiente de trabalho vai ser dividido então em células, que são esses retângulos cinza claro. Então aí de fato nesse 3 tem uma célula que tem código que pode ser executado. E ali no 4, na setinha de número 4, tem o símbolozinho da pastinha, que é onde você pode abrir, né, todas as pastas do seu ambiente de trabalho, do seu workspace, do seu notebook, para poder salvar os seus arquivos, carregar arquivos que vão ser lidos, etc. E para a gente executar um código, né, que é escrito na nossa célula de código, lá no Google Colabs, basta clicar nesse símbolozinho de play, aí destacado com a setinha azul, ou então dar Shift Enter, que esse código vai ser executado, né? Tudo que tiver escrito dentro da célula de código vai ser executado. E aí, nessa execução, ele gera essa nova, digamos, janelinha embaixo do retângulo cinza claro, que é esse novo retângulo branco, com o resultado da execução do seu código. E isso é possível no Python, né, de ter várias dessas células com suas respectivas execuções, já que o interpretador do Python é interativo. Né? As linhas de código elas podem ser executadas uma de cada vez, em vez de precisar ter o seu código todo ser lido de uma vez só, do início ao fim, por um compilador para ser traduzido. Né? O Python ele pode ir tratando linha a linha e executando uma de cada vez. O que é mais custoso em termos de tempo, né, de recursos, mas facilita a nossa vida, dependendo da aplicação que a gente quer dar. Então, vamos dar um pulo no próprio Google Colabs para mostrar como isso funciona na prática. Então, eu tenho aqui, né, o meu ambiente Colabs, naquele Aulas Academy, o meu notebook aqui, e eu criei aqui uma célula de código. Se eu clicar aqui nesse mais código, posso inserir uma nova célula de código. E se eu criar aqui, eu posso inserir uma célula de texto que eu posso escrever
qualquer texto que vai ficar aqui no meio do meu ambiente de trabalho. Mas para uma célula de código, ele vai ficar aqui no meio, não vai influenciar em nada os meus códigos. Mas para células de código, então, eu posso repetir aquele mesmo exemplo lá que a gente viu no slide, que é o primeiro código, né, de todo novo programador, que é simplesmente imprimir uma frase na tela, nosso famoso Olá Mundo, Hello World. Isso é feito, né, com essa função print. Nós vamos ver a partir do próximo módulo mais em detalhes como é essa questão de funções, variáveis, o que essas funções fazem. Mas para imprimir uma frase na tela, então o códigozinho básico é imprimir frase Hello World, estou na Wiki Academy. Então, terminei aqui de escrever a minha linha de código. Posso simplesmente agora só clicar no botão de execução e ele vai executar esse código. Vai usar a nuvem do Google, então vai demorar um pouquinho. Se eu estivesse executando isso na minha máquina, seria praticamente instantâneo. Então, conectou, executou e imprimiu aqui na tela o resultado da minha linha de código. Então, vamos... Esse é o básico do Google Colabs, é bem simples mesmo, bem direto ao ponto. Então, vamos voltar aqui à nossa apresentação para a gente encerrar. E eu vou encerrar mostrando para vocês algumas referências que a gente vai seguir nesse curso. Temos aqui o livro do Nagar, que é uma boa introdução a Python, né, para uso na engenharia. E essas demais referências estão disponíveis lá na documentação do próprio pacote SciPy. São ótimas referências também de todos esses pacotes que a gente vai ver ao longo do curso. Então, nessa aula, nós vimos uma apresentação da linguagem Python em si, né? Vimos por que ela é uma linguagem interpretada e orientada a objetos, vimos o que isso quer dizer. E vimos também como a gente pode programar em Python usando o Google Colabs. Espero que vocês tenham entendido e achado esses tópicos pertinentes e interessantes para vocês. Espero que vocês aproveitem bem esse curso. Vai ser... É muito útil, né, para engenharia em geral. Aprender o Python é uma linguagem muito versátil, né, com muita aplicabilidade no dia a dia de qualquer engenheiro. Então, se vocês quiserem entrar em contato, tirar qualquer dúvida, só usar esses QR Codes que estão na tela. Tem um QR Code para o meu LinkedIn, pessoal, e para o LinkedIn da Wiki Brasil, caso vocês queiram entrar em contato com a Wiki, tirar dúvidas também e aprender mais sobre a Wiki Brasil. Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!